fazer um registro importante, primeiro de solidariedade a todos aqueles que foram atingidos por essas fortes chuvas que caíram e ainda caem nos últimos dias, em especial as cidades mais atingidas, como o município de Cariacica, de Viana e tantas outras cidades, como o município lá de Alegre, Santa Leopoldina, cidades que tiveram prejuízos enormes, famílias que perderam o pouco que têm, praticamente tudo, e outras que ao longo dos anos investiram tanto e tudo perderam. E o volume de água que caiu, superior inclusive à expectativa, foi muito forte, e esse fenômeno da natureza acabou pegando a todos de surpresa e causando esse grande estrago. Quero também parabenizar o governador Renato Casagrande, que se fez presente representando o Estado do Espírito Santo nessas principais cidades, se colocando à disposição, e nesse momento é isso que o líder maior do Estado tem que fazer, se colocar à disposição, também para poder ser solidário, naturalmente aguardando as manifestações por parte desses prefeitos, para que ele possa ajudá-los naquilo que a legislação permitir. Foi assim que nós nos comunicamos. Eu falei sobre Cariacica com o governador, falei sobre Viana, falei sobre o município de Alegre, Santa Leopoldina, falei sobre as cidades atingidas, e o governador aguarda a manifestação desses prefeitos para que ele possa ajudá-los naquilo que, como eu disse, a legislação permitir. Mas é um momento muito bacana, hoje pela manhã, assistindo o Bom Dia Espírito Santo, a solidariedade das pessoas, levando alimento nas residências das pessoas que necessitam, que são pobres e que perderam praticamente tudo que tinham, mesmo que pouca coisa, mas perderam. E a solidariedade das pessoas aqui do nosso estado é muito bacana, é digno de registro. Você vê pessoas atendendo aqueles que estão desalojados, desabrigados. Eu vou levantar um tema hoje muito importante, que diz respeito também às enchentes. Mas, nesse caso específico, nós vamos tratar de uma enchente no famoso Vale do Orobó. O Vale do Orobó é uma área extremamente produtiva, fica entre o município de Rio Novo do Sul, Piúma e Iconha. E toda vez que nós temos chuvas substanciais, nós temos um alagamento desse vale, gerando problemas nas famílias ribeirinhas, problemas para os produtores rurais que não conseguem escoar sua produção e nem produzir. E muitas vezes já foi discutido o problema da inundação do Vale do Orobó. No passado foi feito um estudo muito importante, onde se chegou à conclusão que que era significativo a construção de um dique, para que nas enchentes essa água em excesso pudesse passar por cima do dique e minorar os problemas das pessoas que moram nessa região de uma maneira geral. Entretanto, hoje a gente percebe que esse dique está totalmente assoreado. Passando o vídeo aí para vocês observarem a realidade do local. Essa área toda inundada aí é pasto. Tem uma produção de leite, produção de gado de corte e também produção agrícola. Então essa é a realidade do Vale do Orobó, gente. O sofrimento do povo de Vila Velha com relação aos alagamentos. Essa história não é da agora, essa história é de muitos anos. E ela se repete a cada ano e várias vezes por ano. Quero mostrar mais uma vez, e não é falar da tribuna, é mostrar em loco. E nós vamos lá. Ali é em Mangaraí, aquela ponte caiu em Mangaraí, não é na Barra não, é em Mangaraí. E estava lá com o Vavá lutando para ver se a Vale poderia, naquele momento, naqueles dias, fornecer alguns trilhos para recuperar a passagem do pessoal que estava ilhado no distrito que chama Bonito, no distrito de Santa Leopoldina. Aí sim, é lá em Caçaroca, onde o rio Formate está sendo desviado para o Rio Marinho, Canal Marinho. Eu vou falar especificamente do Rio Marinho e o Canal Marinho.
O Rio Marinho era um rio de pequenas dimensões. Os jesuítas, conhecedores bem da região, eles viram que tinha um desnível entre o rio Jucu e o Rio Marinho e resolveram fazer um canal artificial ali, deputado doutor Emílio. Então, assim, o que aconteceu? O Rio Marinho, um rio de pequenas dimensões, passou a receber a água do rio Jucu. Agora vamos ao que interessa. Falar que tem que fazer drenagem, aí depois, na época, lá, uma grande engenhosidade, vamos fazer um canal do Rio Marinho. Fizeram um canal. Na época era uma grande obra de engenharia. Hoje já está desatualizado. O caminho para fazer isso não é essa, é outras coisas que tem que fazer, são outras obras de engenharia. Você colocar um canal reto do jeito que é o canal da costa, não é mais um método de engenharia segura. Mudou muito. Os gestores antigos que passaram por Vila Velha nunca foram lá cobrar da ocupação desordenada que teve naquele local. As obras que precisamos, em qualquer local que tem enchente, desde Cariacica, Vila Velha, Viana, é você rever o que aconteceu. Então, Vila Velha, eu falo com muita segurança. Ocupação desordenada do homem. O projeto de lei 935, ora analisado no plenário dessa casa, tem uma relevância social muito grande. O projeto, inicialmente, cabe ressaltar que ele não cria nenhum tipo de despesa. Ele vai atender aquelas emendas que já foram apresentadas. O projeto já vinha tramitando nessa casa antes do nosso estado ser atingido pela calamidade em que nós hoje estamos vivendo. E não há nenhum tipo de crítica, e ressaltei aqui, muito pelo contrário, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, a Defesa Civil do Estado e as defesas civis municipais têm atuado com extrema agilidade, com extremo profissionalismo e dando uma resposta muito boa e saudável à população capixaba. Estão atuando com muita proatividade. O único escopo do projeto é, se não possibilitar com que aquelas emendas parlamentares que eventualmente não tenham sido pagas, que não tenham sido quitadas até a presente data e que digam respeito a algum desses órgãos públicos, equipamentos públicos que atendem pessoas, e nós temos várias emendas parlamentares, por exemplo, para o Corpo de Bombeiros Militar. Temos emendas parlamentares nesse exercício e em outros exercícios que tem como destinatários o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo. Essas emendas estão lá, existem, qualquer um de nós, ou qualquer cidadão pode verificar. E em havendo a decretação do estado de emergência ou calamidade pública, decreto esse que deve ser homologado pelo governador do Estado do Espírito Santo, então qualquer pagamento passa pela homologação do governo do Estado do Espírito Santo. Se o governo não homologar, a emenda não vai ser paga, porque a decretação da emergência ou da calamidade depende de ato exclusivo do governador do Estado do Espírito Santo. Não há nenhum tipo de inconstitucionalidade, muito pelo contrário. Tanto é que outros estados da federação já adotaram o presente projeto de lei e alguns outros passaram a adotar a partir do momento em que tramitou nessa casa. Então não há, com todo respeito, nenhuma inconstitucionalidade na matéria. Muito pelo contrário. A emenda só será paga a partir do momento em que o governo do Estado do Espírito Santo reconhecer a calamidade pública ou o estado de emergência. O deputado Lorenzo Pasolini quer que libere as emendas parlamentares no momento de calamidade, no momento de emergência, no momento de desastres. Mas o delegado, ele não falou aqui propriamente a respeito das emendas, Teodorico Ferraz. Emendas parlamentares, primeiro, que a emenda parlamentar, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, a emenda parlamentar ela é muito pequena, deputado Dari. A emenda parlamentar é R$1 milhão. E a semana passada venceu, deputado Sérgio Majestic, o limite, a data para os deputados estaduais colocarem emenda no orçamento do ano que vem, no orçamento que será votado nessa casa. Então, a semana passada, os deputados tinham um limite de data para distribuir R$1 milhãozinho e estado afora para as entidades filantrópicas, APAI, Pestalozzi, Lades Verinhos, hospitais filantrópicos, para as prefeituras,
para as associações rurais, para associações urbanas. O deputado tinha o limite da semana passada para colocar no orçamento do ano que vem, para todos os requerimentos que chegam no gabinete pedindo emenda parlamentar para as escolas, colocar emenda. E aí tem um número muito grande de emendas que são de R$10 mil. A partir do momento que o deputado coloca essa emenda não pertence mais ao parlamentar, não pertence sequer ao governo do Estado. A emenda tem número, está reservada no orçamento e ela é exclusiva para aquela entidade que foi colocado. Então, o que vai servir essa emenda no momento de calamidade? E o deputado vem aqui e faz uma fala com uma veemência enorme, mostra as calamidades do Estado, como se liberasse a emenda da escola, a emenda da PAI, a emenda das pestalozes, fosse para comprar colchão num momento desse. Não é, gente. A Defesa Civil, eu acompanhei o trabalho deles em Alegre na semana passada, no Alegre, onde realmente lá houve danos maiores que em qualquer outro lugar do estado. Cheias quando chove é normal, e nós ficamos pedindo a Deus para chover. E tem pessoas que sofrem mais, onde estão nas regiões ribeirinhas e tal. Emenda parlamentar. Por exemplo, eu até quero cumprimentar aqui o pessoal de Divino São Lourenço, José Miranda, o pessoal da Pestalozzi de Divino São Lourenço, toda a diretoria, e dizer que nós colocamos uma emenda para lá. E que não vai fazer nenhuma diferença esse projeto ser aprovado ou não para ele ser atendido. Do meu 1 milhão de emenda, não tem um centavo direcionado para a questão que pode ter sido, porque não é 1 milhão, não é 100 mil, não é 10 mil, não são 10 mil reais que vão resolver essas questões de intempéries climáticas, de enchentes. Né? É muito dinheiro, às vezes, para resolver uma contenção de encosta. E já existe lei para isso. Quando a Defesa Civil faz o relatório, acompanhado da Secretaria de Obras, da Defesa Civil local, que decreta calamidade pública, já existem recursos a serem buscados para resolver essas questões. Nós vimos na semana passada, a gente vinha vendo a questão das secas aqui no estado, já com racionamento de água, por exemplo, em Santa Maria de Jetibá, em São Roque do Canaã. E nesse final de semana, desde a quinta-feira da semana passada, começamos a ver os estragos provocados também pela chuva em Domingos Martins, em Santa Leopoldina, aqui na região da Grande Vitória, com alguns pontos mais isolados de alagamento. E aí a gente vê, é sempre o mesmo discurso, né? Principalmente quando vem as chuvas. Ninguém imaginava que ia cair tanta chuva em tão curto espaço de tempo e não sei mais o quê. Eu venho falando disso há muito tempo. Eu sou professor de geografia, e a gente sempre discutiu muito sobre essa questão ambiental e essas questões de mudanças climáticas. Então, assim, em grande parte, aquilo que causa a seca, causa os estragos provocados pela chuva. Em grande parte, as obras humanas. É claro que as mudanças climáticas estão ocorrendo e são visíveis, e as suas consequências serão cada vez mais repetitivas. Por isso, tão importante é que as políticas públicas de prevenção de calamidades naturais sejam efetivadas, sejam colocadas em prática. Em relação às secas, e eu já repeti isso várias vezes, lá em 2015, quando o estado passava por uma grande seca, eu alertava sobre essa questão de que se chovesse um pouco, em seguida se esqueceria das políticas de recursos hídricos no estado. E foi o que aconteceu. Chegamos ao cúmulo de 2017, o governo Paulo Artung retirar 60 milhões do Fundema e do Fundágua, fundos específicos para ajudar a amenizar os problemas hídricos do estado. Nós conseguimos aprovar uma emenda em 2017, em que os 78 municípios do estado deveriam colocar em suas leis orgânicas a prevenção de enchentes e também de secas, com a construção de caixas secas, com a recuperação das nascentes, com a dragagem dos rios. Praticamente nenhum município
colocou isso em sua lei orgânica e, se colocou, não colocou políticas em prática. Os professores das atuais escolas vivas, que estão se sentindo extremamente prejudicados por conta de um projeto de lei, matéria encaminhada para esta casa pelo governador do estado, em que ela faz diversas mudanças nesse regime em tempo integral das nossas escolas, até então chamado de escola viva, agora o governo tem chamado de educação em tempo integral, faz algumas alterações, temos debatido isso em várias frentes, inclusive na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Mas o meu objetivo aqui hoje é defender os professores das escolas vivas. Não faz sentido algum um governo que está com superávit esse ano. Para se ter uma ideia, eu gostaria que todos prestassem atenção, o governo que já recebeu recursos do governo anterior, esse ano tem crescimento de receita, ou seja, já está indo para 3 folhas, 3 meses de custos, o governo com dinheiro em caixa, e fazer uma maldade dessa, que segundo o próprio secretário que esteve na Comissão de Educação, o deputado Marcos Garcia, não custa 13 milhões de reais por ano, esse benefício que é concedido aos professores das escolas vivas. A tão chamada gratificação por exclusividade, que na verdade não é nenhum recurso a mais. Para se ter uma ideia, um professor que tem 25 horas, ele pode estender a sua carga horária por mais 15, e aí, chegando a 40 horas, e o que ele tem, na verdade, são 10 horas apenas de gratificação por exclusividade, porque ele não pode ministrar aula no período noturno em outra escola, exatamente por conta da exclusividade desse contrato que ele assina por ser professor da escola viva, que o governo atual tem chamado de educação em tempo integral, com 9 horas e meia, porque o governo está criando uma nova modalidade de 7 horas e meia, em que os alunos vão estudar do início da tarde até o período noturno. E aí, chega-se a esse momento, e eu questionei ao secretário de Estado da Educação, ele falou sobre equidade na rede. Eu disse para ele que não faz sentido essa equidade. Primeiro que os professores entraram por meritocracia. Eles fazem um processo de seleção e por meritocracia eles hoje fazem parte da escola viva. Ou seja, eles passaram num processo de seleção. Segundo, equidade é nivelar por baixo? Equidade seria nivelar por cima, visto que nós temos um Estado hoje altamente organizado financeiramente. Ou se não pode nivelar por cima, porque tem alguma preocupação econômica com o futuro do Brasil, vai analisar a economia mundial, está preocupado com a crise entre os Estados Unidos e China, ok, tudo bem. Agora, retirar algo dos professores, que vai ter o custo de menos de 13 milhões de reais por ano, para a Secretaria de Estado de Educação, 13 milhões de reais, é um valor irrisório. Quando esta lei que criou uma forma de remuneração diferenciada para os profissionais dessas escolas veio para cá. E desde aquela época eu dizia, eu continuo dizendo, nós deveríamos ter focado naquela época no cumprimento das metas do Plano Estadual e do Plano Nacional de Educação, que seria um avanço muito maior para a educação do que criar escolas pontuais com regime diferenciado. Mas não vou me ater a isso, porque agora nós temos uma questão pontual, que é este projeto que aqui está. Quando o governo mandou o projeto de lei que criava a dedicação exclusiva para os professores das chamadas escolas vivas, com a carga horária de 40 horas, mais o acréscimo de 40% em cima do salário base de cada um desses profissionais, naquela ocasião eu fui o único deputado a votar contra. Parecia que eu estava votando contra os professores das escolas vivas. Não era esse o caso, porque, a meu ver,
aquele projeto de lei era inconstitucional, porque você estava criando, paralelamente, um outro regime de trabalho para uma mesma categoria, sem mexer no plano de cargos e salários dos próprios professores. Passou, foi aprovado desta forma, conforme nós conhecemos hoje, e então eu apresentei algumas emendas. No dia que o secretário Vitor, ele me falou sobre isso, nós conversamos há uns 2 meses atrás sobre isso. Eu vejo porque o projeto ele é mais amplo do que isso, porque ele está versando sobre as escolas de 7h30, ele está versando sobre a questão dos cursos profissionalizantes, sobre a questão da extensão da carga horária para diretores das escolas regulares, que não existe. Isso é um avanço. E eu não creio, aí eu discordo que essa questão da expansão da carga horária para diretores, que isso tenha qualquer relação com colocar diretor contra professor, não vejo dessa forma. Por isso, nós ponderamos e apresentamos uma emenda para que o processo de gratificação em cima das 40 horas valesse ainda por 2020, que a partir de 2021 deixasse de existir. Até porque vários desses profissionais têm compromissos em cima do salário que eles fizeram, que eles recebem hoje. Porque aquilo que eu disse e expliquei, quando o governo Paulo Hartung criou essa modalidade de pagamento, não foi por uma demanda dos professores ou de sindicato, foi o próprio governo que mandou essa proposta. Então, vários profissionais, obviamente, não imaginavam que tão rapidamente deixariam de receber isso, né? Então, assim, eu acho que nós não conseguimos sensibilizar o governo. O secretário justificou o porquê de não poder aceitar um período de transição. Eu entendo os argumentos dele, mas não aceito e não concordo, porque eu acho que é o mínimo que a gente poderia fazer, já desde que o governo já tem esse propósito. Em respeito a esses profissionais. Tivemos a oportunidade de debater o projeto, inclusive, com o secretário de Educação, e eu agradeço o Vitor pela disponibilidade que se dedicou. É importante observar que existe uma distinção grande nos profissionais que têm dedicação exclusiva para a escola de tempo integral, com o piso, com a extensão de carga horária e principalmente com um abono para um número pequeno de profissionais, em detrimento do universo de profissionais que trabalham na educação do nosso Estado. Portanto, a proposta eu compreendi muito bem, tenho certa propriedade de fazer a defesa, tanto aqui no plenário quanto nas escolas em que tiver necessidade de fazer esse debate. Acho que nós estamos dando um passo importante para melhorar a educação como um todo no Estado do Espírito Santo. Percebo que o valor que está sugerido, que no início é retirado, ele é um valor que é redistribuído para a própria gestão das escolas, vai ampliar a gestão do diretor das escolas regulares, que tem 25 horas e que faz a gestão daquela escola, muitas vezes escola de mais de 1.000 alunos, com grande complexidade, e um diretor que tem uma carga de 25 horas, ganha apenas 25 horas para fazer a gestão daquela escola e automaticamente vai ganhar a ampliação para 40 horas, então recebe a valorização esse diretor, muda o corpo de gestão das escolas regulares e dá uma bonificação para esse corpo de gestores das escolas regulares. Então o projeto é um projeto que busca equidade, que busca valorização, que busca democracia, republicanismo. A emenda do deputado Majewski é uma emenda que faz justiça, porque muito pior do que ter uma transição, que ainda que não seja tão equânime ou igualitária, é não ter a transição. A ausência de transição gera prejuízo para o profissional da educação. A ausência de transição é injusta e apequena o projeto de lei complementar.
ela produz prejuízo na vida do cidadão, que já tinha uma expectativa de direito, aliás, um direito adquirido, porque ele já estava em exercício há alguns anos, e que vai ser sorrateiramente retirado essa gratificação que trazia um pouco de dignidade para os nossos professores. Então, muito pior do que ter uma transição é a ausência de transição. E uma analogia que nós fazemos, uma matéria que vai ser debatida nessa casa em breve, a questão previdenciária, em que há a previsão da transição, porque a transição ela faz justiça, ela mitiga um dano, ela minimiza um prejuízo, ela traz um pouco de dignidade para o profissional. A ausência de transição revela uma postura antidemocrática, uma postura autoritária de não ouvir os profissionais da educação e de não ouvir os deputados dessa casa. Então, com todo respeito aos que me antecederam, aos colegas que me antecederam, mas essa posição precisa ser dita, porque a ausência, a falta da transição vai penalizar sim o profissional de educação, vai impedir esse profissional que vinha tendo uma remuneração e que do dia para a noite vai ter uma remuneração retirada, com prejuízo à sua família, com prejuízo até a questão da expectativa que já havia e a questão do direito que ele já estava constituído e que já fazia parte do seu dia a dia. E isso, obviamente, trará prejuízo também para os alunos que estão em sala de aula, porque teremos um profissional ainda mais desmotivado, um profissional que vai estar ainda mais ceifado em seus direitos elementares e básicos e trazendo prejuízo para toda a população educacional, para todos os alunos do Estado do Espírito Santo. Em sua obra pública, O Espírito das Leis, publicada em 1748, Montesquieu traz a ideia de 3 poderes harmônicos e independentes entre si, sendo eles o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Aristóteles também considerou essa separação. Platão expôs a importância de dividir as funções do Estado. Maquiavel também discorreu sobre o assunto em sua mais conhecida obra, O Príncipe. Embora a separação dos poderes represente um dos mais relevantes princípios da Constituição moderna, ele é um assunto antigo. Esta Assembleia Legislativa faz questão de seguir à risca a Constituição e de honrar a história. Esta casa não peita ninguém. Volto a frisar, esta casa não peita ninguém. Ela enfrenta desafios. Não adula governantes, aponta caminhos. Esta Assembleia não é mais um carimbador de projetos. Tem vida própria e orgulha-se deste novo momento que tem construído na história do Espírito Santo. Esta casa trata os seus deputados e suas deputadas de forma igualitária, com distinção, porque somos iguais, mas diferentes, mas sem segregação. Cuida de seus servidores como se fôssemos uma família e olha para o povo do Espírito Santo com ternura, respeito e gratidão. No meu discurso de posse em 1º de fevereiro deste ano, eu fiz uma analogia. Uma das máximas da psicologia dos grupos esportivos é de que um time vencedor não é feito da soma dos melhores valores individuais, mas da boa relação entre todos os integrantes da equipe. Não há gol sem passe. É impossível um ataque de meio sem uma levantada precisa. Não há uma cesta decisiva sem uma boa assistência. Quase um ano depois eu posso dizer, com gratidão, que tudo que nós propusemos a fazer tem dado certo. Graças ao empenho de nossa equipe, a Deus, dos deputados, dos servidores e do espírito das leis, que nos garante a independência de tomar as decisões que nos competem, dentro de um ambiente de extrema e absoluta harmonia. Não tentem nos desaglutinar. Uma das maiores características dos grandes times é a capacidade de superar obstáculos. E esta casa tem se tornado especialista em buscar troféus para a cidadania. E a torcida, tenho certeza, que é grande.